Nós estamos falando sobre milagres. Já faz algumas semanas. São milagres que envolvem as dificuldades que nós temos no dia a dia, cura as nossas enfermidades, ressuscita nossos entes queridos. E o Senhor Deus é o Deus que interfere na natureza e em todas as coisas, tem o poder de mudar tudo. Mas especificamente hoje eu escolhi um milagre diferente dos outros. E a razão disso é por saber que nesse momento, muitos membros da igreja, inclusive o Brasil como um todo, passa por uma certa fase da ansiedade. Ansiedade é quando você sofre por uma coisa que ainda não aconteceu. Vai acontecer e você já está sofrendo. E o Brasil enfrenta essa ansiedade com a preocupação de o que vai ser amanhã, dependendo do governo que assumir a nossa nação. Mas quando eu olho para o texto sagrado, não só esse, mas muitos outros textos sagrados, e ainda que todos nós, seres humanos, e eu não vou tirar eu desse contexto, eu também tenho as minhas preocupações, posso dizer, olha, isso é realmente uma coisa muito séria, muito melindrosa, muito preocupante. Mas como servos de Deus e olhando para a Escritura Sagrada, nós precisamos colocar a nossa fé em algo que é muito maior do que um governo, que é o nosso Deus. O nosso Deus tem mostrado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, que Ele pode e faz, na hora que Ele quer, Ele interfere. Que é Ele quem mata e faz viver. Ele abate e levanta. É Ele que levanta reis e é Ele quem derriba também. Ainda que nós tenhamos a nossa participação no governo que nós chamamos de democrático, nós não podemos omitir a intervenção divina. E por isso, talvez essa preocupação seja assim, mas e se o governo for cruel? E se o governo for anti-Deus? E se o governo for isso ou for aquilo outro? Se o governo for o que for, seja lá o que for, e dizem os velhos ditados que o povo tem um governo que merece, e às vezes tem que passar por esses percalços, mas seja lá o que acontecer, é preciso que nós olhamos para o texto sagrado e vamos entender que o nosso Deus pode fazer milagres em qualquer circunstância. E hoje, o nosso milagre é o milagre do juízo divino. Por que eu estou falando isso? Nós temos aqui um rei, que há pouco tempo havia assumido o comando de Israel. E não era um rei qualquer, era poderoso. Esse Acasias, filho de Acabe. E Acabe foi um rei que reinou por 4 décadas com muita força e com muito poder político. Embora fez todas as coisas erradas diante de Deus e não aceitou andar nos caminhos do Senhor. Por mais que houvesse intervenção de Deus pelo profeta, mensagem direta, confrontos, desafios, milagres, ainda assim, ele continuou no seu mau caminho, até o final da sua vida. Assumiu então seu filho Acasias. E Acasias também não foi lá essas coisas de grande valor, porque ele também foi perverso, mau e agiu conforme a sua própria vontade. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 10º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos apenas sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor, do Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai, Acabe, e a sua mãe, Jezabel. Esse homem tornou-se o rei de Israel. E porque ele estava nessa função de rei, e ele não se achava no dever de cumprir ordens, ele escolheu o seu próprio caminho. Filho de Acabe, seguiu o caminho do seu pai, e ele aproveitou para fazer tudo que era mal perante o Senhor. Nós vamos ver uma coisa aqui. Primeiro, ele escolheu o caminho da idolatria. Ele quis assim. O caminho da idolatria é o caminho que muitos das nossas nações, não só o Brasil, mas muitos países, inclusive o nosso país também tem sofrido muito isso. A idolatria, que eu costumo dizer que não está só nos santos das paredes, mas nas pessoas,
nos seres humanos que podem ser idolatrados, as musas da televisão, os jogadores de futebol, os políticos e até os pastores. Também são alvos de serem de alguma forma idolatrados. O Senhor nosso Deus deixa mais ou menos entendido que tudo que substitui o lugar de Deus, tudo que é mais valorizado do que Deus, tudo que é mais importante do que Deus, é uma idolatria, é um ídolo. E essas pessoas, Acasias escolheu o caminho da idolatria. Mas ele foi confrontado, ele foi, de certa forma, sentenciado. O Senhor mandou uma mensagem muito mais dura do que o que ele pensava. Porque ele foi buscar respostas no lugar onde não existe a verdade. Primeiro, o sujeito é mau. E segundo, ao invés de consultar a verdade, ele vai consultar a mentira. E diga-se de passagem, não é porque ele não sabia. Não é porque ele não sabia. O texto diz aqui que ele seguiu o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Não sei se vocês se lembram do episódio, que Jeroboão, filho de Nebate, fez tudo que era errado. O Senhor lhe entregou a nação de Israel, e ele fez tudo que era errado aos caminhos do Senhor. Mas quando ele precisou da graça de Deus, da bênção de Deus, ele não tinha como falar com Deus. Ele disfarçou a sua mulher e mandou tentar lá, de alguma forma disfarçada, para falar com um profeta velho e cego, que estava lá no porão de uma certa casa. Mas quando a mulher passou lá em cima, que ringiu a porta, ele falou: entra, mulher de Jeroboão, tu veio aqui buscar a resposta sobre teu marido, sobre teu filho, se vai viver ou se vai... Volta lá e diz que ele vai morrer. Mensagem dura. Deus não mede essas coisas, essas consequências. Ele pode fazer o que quer. Mas esse homem também foi buscar resposta onde não tem. Foi buscar a mentira. E esse é um caminho que muitos têm seguido. E mais incrível ainda, mesmo depois de Deus ter lhe falado, ele resistiu a Deus achando que podia vencê-lo. E se existe uma coisa que um homem não pode fazer, é tentar resistir a Deus. Talvez você diz assim: mas e se um governo é tão forte, tem todo o poder na mão, tem tudo que ele quer na mão, e ele resolve fazer tudo errado? Então ele pode escolher o caminho que ele quiser, buscar a resposta onde ele quiser, mas só Deus tem a solução. E se Deus achar por bem, vai executar a sua sentença, que no caso de Acasias foi uma sentença de morte. Ele resistiu pensando que poderia vencê-lo, mas não pôde. Você sabe que quando uma pessoa escolhe o caminho do mal, e nós ficamos com essa preocupação da nação, dizendo assim: e meu Deus, e se por acaso entrar um sujeito completamente antagônico à vontade de Deus? Eu vou me lembrar de Belsazar. É só para dar uma ilustração. Belsazar era poderoso, rei da Babilônia, sucessor de Nabucodonosor, com todas as glórias e com todo o poder. Um dia, numa festa, ele resolveu dizer assim: olha, traga todos os meus governadores, sátrapas e todos os homens importantes do reino, e vamos fazer uma grande festa, um grande banquete. Traga todas as mulheres, concubinas que tem aí, para a gente se divertir à vontade. Quando ele estava lá no meio da festa, ele achou que estava muito pobre. Mas por que eu estou bebendo em copo, sei lá, de cristal, sei lá de quê? Cadê os cálices de ouro que vieram do Deus de Israel? Então busca lá, porque eu também sou Deus, né? Naturalmente, eu quero beber nos cálices de ouro que veio de Deus de Israel. Trouxeram os cálices, ele encheu, abasteceu, bebeu ele e os seus sátrapas e os seus governadores e as suas concubinas. Mas quando ele pensou que não, havia um dedo escrevendo na parede. E ele ficou espantado com aquela visão, e foi tão aterrorizante para ele que a Bíblia diz que os seus joelhos batiam um no outro, de tanto medo. Buscou todo mundo para responder, para ler, magos, adivinhos e quem quisesse, ninguém conseguiu ler, até chegar em Daniel, e Daniel leu, e olha só o que estava escrito: a sua sentença de morte. Deus derruba quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Deus executa quando Ele quer. Deus manda no governo. Quantos creem assim? Nós podemos jogar fora toda a nossa ansiedade de hoje. Nós podemos jogar fora todo o medo, toda a dificuldade. Não importa o que vai acontecer com a nossa nação. Nós, povo de Deus, já temos um rei eleito nas alturas. Então Acasias escolheu o caminho. Resolveu adorar Baal. Resolveu desprezar a Deus, achou por bem fazer com tudo que ele bem pretendesse e provocou a ira de Deus. Andou no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que foi até pior do que seu pai.
porque seu pai era adorador de Baal, porque Jezabel era filho de um homem lá da terra de Baal, o pai dela servia a Baal, então ela tinha uma herança, uma hereditariedade nesse aspecto. Mas Acasias achou por bem buscar aquele Deus, aquele bezerro de ouro, que Jeroboão, filho de Nebate, construiu lá em Israel, em Samaria, colocou um em Dan e outro em Beceba, fechou tudo dizendo que era o Deus que os tirou do Egito. Todas as prevaricações, todas as coisas erradas, tudo que fizeram seu pai e muito mais, era perverso. Mas um dia, ele caiu da varanda. Olha só, as casas de Israel eram todas casas baixas, mas os palácios reais tinham um terraço, tinham um segundo andar, cercado com uma grade que talvez não fosse tão firme, tão forte, e ele descuidou nessa grade e caiu. E quando caiu, se achou acamado, e é provável que agora ele vai morrer. Um rei, quando tinha uma preocupação dessa, ele dizia assim: meu Deus, se alguém souber que eu estou doente, vão me atacar. Se os meus inimigos souberem que eu estou aqui acamado, vão me matar. E aí o reino já se foi. Eu preciso de uma resposta, eu quero saber alguma coisa. Mas a ideia de consultar a Deus está descartada, senão eu vou me expor, senão eu vou fazer isso, senão eu vou fazer aquilo, porque é político, é uma questão. Eu não posso gastar essa minha imagem com essa questão, eu não vou nem pensar numa possibilidade dessa. Mas lá em Ecrom, terra da minha mãe, tem Baal-zebub, Deus de Ecrom, que é famoso pelas suas adivinhações. Então eu já sei, vou mandar uma comitiva buscar uma resposta lá em Ecrom, para perguntar a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se eu vou ficar bom ou não dessa doença. Ou seja, ele, além de ter sido um péssimo rei, fazer tudo que era errado, agora ele resolveu buscar a resposta onde ele sabia que não tinha. Sabe que de vez em quando isso acontece com o nosso povo? Sabe que de vez em quando nós confiamos naquilo que não tem poder para nos segurar? Sabe que de vez em quando depositamos a nossa confiança naquele que não pode nos dar? Nós nos ancoramos naquele que não pode nos sustentar. Nós confiamos naquele que não pode nos manter. Nós pedimos resposta daquele que não tem para dar. Sendo que nós servimos ao Deus dos deuses, sendo que nós servimos ao Senhor dos senhores, sendo que nós temos acesso direto à presença do Pai, na hora que você bem quiser, sendo que nós somos o povo escolhido, raça eleita, geração santa, povo exclusivo da propriedade de Deus. Por que nós não vamos direto ao nosso Deus? Quando nós paramos para pensar nessa situação, nós ficamos pensando: o que fez Acasias? Acasias era um homem que tinha todos os recursos, ele tinha o poder na mão, ele era rei. Elias e outros profetas de Deus ainda estavam por lá. Ele poderia ter dito: chama Elias aqui para orar por mim. Mas não, ele preferiu a mentira, porque a mentira não confronta o seu pecado, porque o Deus da mentira não confronta as suas atitudes erradas, porque o Deus da mentira não confronta o seu comportamento antagônico aos planos de Deus. Ele pode fazer do jeito que quiser, continuar com a sua comodidade. O que ele não sabia é que Deus não se agradaria dessa resposta. Então pode ter certeza de uma coisa: não importa se é rei, se é grande, não importa se é governo, se é autoridade, não importa se é rico ou se é pobre, debaixo da mão de Deus todos somos iguais. Não existe o grande nem o pequeno. Deus tem acesso a todos, porque Ele está em cima de todos. O céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Não há nada que o Senhor não tenha acesso. Precisamos crer no nosso Deus, mais do que cremos na política, mais do que cremos no dinheiro, mais do que cremos na possibilidade humana, mais do que cremos na intelectualidade, porque o nosso Deus está acima de todas as coisas, é acima de todos os deuses. É a Ele que devemos depositar nossa confiança. Se fizermos como Acasias, nós vamos sofrer estas consequências. Preferiu adorar Baal e preferiu buscar uma resposta num Deus pagão. Mas no meio do caminho, ele foi interceptado. Um anjo do Senhor apareceu a Elias e disse: Elias,
vai depressa te encontrar com a comitiva do rei. Está indo na direção de Ecrom perguntar sobre a sua enfermidade, se ele vai viver ou se vai morrer. Já aproveita, já manda eles voltar e já dá a resposta para eles. Elias chega lá e encontra aquela comitiva, todo mundo preparadinho, montado, sei lá, do jeito que tivesse. Elias, para onde é que vocês vão? Ou melhor, para onde vocês pensam que vão? Estão indo buscar resposta lá onde não tem, estão buscando. Porque você sabe, o rei mandou a gente, o rei coisa nenhuma. Volta lá e diga para o rei, por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque não tem Deus em Israel? Que tem a palavra? Então, diga para ele que por causa disso, por ele ter deixado de consultar o Deus verdadeiro e consultar um Deus falso lá em Ecrom, diga para ele que da cama que ele subiu, ele não desce, mas sem falta morrerá. Uma sentença. Aí o soldado, quando pensa que não, chega lá os homens. Bem rapidinho, não deu tempo nem fazer a viagem. O rei diz, oi, vocês ainda estão aqui? O que houve? Não foram a viagem? A gente voltou antes da hora. Mas como não voltou antes da hora? O rei mandou, mas vejam só, o que é a autoridade de Deus quando usa o servo de Deus. O rei mandou, mas alguém que não é rei, alguém que não tem nenhum poder político, alguém que não tem nenhum recurso, alguém que não tem nenhum cargo dentro do governo, alguém que é simplesmente um homem considerado um homem de Deus, disse, volta lá e dê esse recadinho que eu estou dizendo para o rei. E eles estão lá. Porque no caminho nós encontramos um homem e ele deu uma bronca na gente, hein? O cara foi bem desaforado. Ele disse, vou só, majestade, com todo respeito, eu vou só passar o que ele falou. Ele disse assim, por que o senhor mandou buscar Baal-zebub, Deus de Ecrom, se é porque não tem Deus em Israel? E diz que por causa disso o senhor vai morrer. Eu acho que o rei agora ficou, o sangue subiu. Mas de que jeito é esse sujeito? Com o que ele se parece? Que cara é a dele? Quem você acha que... Como é que é esse cara? Um homem poderoso, sentado num trono? Não. Vestido de linho e púrpura? Não. É um sujeito com um cinto de couro, assim, meio vestido numa capa. É Elias, o tesbita. Chama o guarda. Vem cá, guarda, depressa. Alguém pensa que pode resolver? Não sei, eu vou lembrar vocês semana passada, semana atrasada, não sei. Nós falamos do milagre que Eliseu, que protegeu o exército de Israel, cegando os adversários da Síria. Agora veja bem, um rei pagão lá do mundo, da Síria, se achou no direito de mandar prender o profeta Eliseu. Pega ele lá e traz aqui, que eu quero saber por que ele está contando os meus segredos para o rei. Mas como ele era pagão, não conhecia Deus, e Deus é bom demais, misericordioso, tratou com muito cuidado, deixou os cegos, mas levou lá para Samaria, e no lugar de matá-los, deu comida para todos eles, voltou todo mundo para casa e resolveu o problema da guerra na paz. Ficou todo mundo amigo, o rei foi bom, a gente pensou que ele ia matar, a gente não matou, glória a Deus, acabou a guerra. Mas nós não estamos falando do rei pagão. Isso aqui não é a Síria, isso aqui é Israel. Isso aqui é um homem que conhece a Deus, que sabe do poder de Deus, que já viu várias coisas Deus fazer. Aquele homem que já viu o Senhor fazer descer fogo do céu, porque ele era filho de Acabe, consumir holocausto, consumir lenha. É Deus que tem poder de fazer. Foi o profeta que profetizou a morte do seu pai, da sua mãe e de vários outros da sua corte real. Ele sabia de todo sobre o poder de Deus, mas ele achou que podia vencê-lo. Quem pode contra Deus? Quem pode enfrentar o nosso Deus? Mas ele disse, pega aí um capitão com 50 soldados e vá buscar Elias onde ele estiver.
o capitão, vejam só, um capitão com 50 homens para pegar um só, o cara vai cheio de moral. Toda moral, um homem só, está sentado lá em cima do monte, desarmado. O sujeito não tem nenhuma baladeira para se defender. Não tem nada, não tem. Como é que vai pegar esse homem? Vai lá os 50 homens com armado de lança, de espada, sei lá o que for, com toda a força e chega lá e fala com toda homem de Deus! Assim diz o rei. O rei é o rei, né? Desce. Elias olhou assim para baixo do monte. Eu sou homem de Deus, ó. Eu sou homem de Deus. O homem está chamando ele, sabe que eu sou homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. Já era. Fedeu a queimado. Foi um churrasco de carne humana. Torrou todo mundo. O rei ficou esperando muito tempo, nada. O que aconteceu? Olha, Deus não faz milagre só para o bem, não. Se for preciso, Ele faz para confrontar, para decretar o seu juízo e a sua vontade. O que Deus quer fazer pelo bem do seu povo, pelo bem da sua nação, pelo bem daqueles, Ele faz qualquer coisa que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele tem o poder. Ninguém pode enfrentá-lo. O rei ficou esperando. O que aconteceu? Por que não veio? Mas imagine, você imagina esse rei mas o que está acontecendo que não trouxeram Elias? Olha, majestade, aqui eu estou imaginando com a minha imaginação evangelástica. Eu acho que ele não vem, não. Eu acho que deve ter dado alguma coisa errada. Não sei, eu suponho que sim, alguém. Eu passei lá, eu vi um fumaceiro ali no pé do monte ali, o negócio fedendo a carne queimada, né? Teria acontecido alguma coisa assim, alguma adversidade, houve algum problema, não sei, porque assim, os homens não voltaram não. Ah não? Pois pega outro capitão e mais 50 soldados, vai lá e diz para Elias, traga Elias aqui agora. Eu acho que é por isso que o Pedro e João, quando foram confrontados sobre pregar sobre Jesus, foram ameaçados. Não fale mais, eles disseram, não vai rolar, não vai ter jeito. Isso aí não tem chance. Eu não vou deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês. Vocês são governo, são autoridades, são poderosos, tudo bem. Mas primeiro Deus. Foi mais outros 50 soldados com o capitão. E esse capitão chegou mais cheio. Não, pode deixar comigo. O outro deve ter sido medroso, aconteceu alguma coisa, foi mole, mas eu vou chegar lá, vou falar logo alto. Ele diz, homem de Deus! Assim diz o rei, desce depressa, rapaz! Para quê? Com Deus. Quem pode? Elias diz a mesma coisa, sou homem de Deus. Quem está falando é você, né? Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Outra torração. Outro pacotezinho de gente queimada. Outro cheiro de fumaça. Outra temporada o rei esperando. Meu Deus do céu, cadê o soldado? Não vem não. E pelo jeito não vem mesmo, a majestade, ó, sem brincadeira nenhuma. O negócio está pegando fogo lá no monte. Tem carne estorrada lá para todo lado, o negócio lá está feio. É melhor o senhor pensar, não, eu quero esse homem aqui, eu quero resolver isso, eu quero. Imagine, pode ser, você está aqui do lado de fora, a Bíblia registra assim de uma forma muito rápida, muito sucinta. Mas você pode imaginar o desespero de um sujeito que está lá na cama, não pode fazer nada e está gritando, mandando, eu tenho poder, eu estou na cama, mas ainda sou o rei, eu quero ele aqui agora. Mas esses homens aí não voltam mais não, porque o fumaceiro lá está quente, lá tem gente morto lá. Ele podia, irmão, se fosse eu, na primeira queimação, se fosse eu com os meus primeiros 50, eu já estava dizendo assim, manda uma mulher lá, dizendo, meu Deus, por favor, dava mais negócio. Manda uma criança lá, dizendo, homem de Deus, o rei está implorando, vá por caridade. Não, ele foi enfrentar o Deus dos deuses. E o texto diz assim, e ele mandou uma terceira vez
mais um capitão com 50 homens. E a ordem era só uma: vai lá e traz o homem, eu quero ele aqui. Olha só, na cama, doente e se achando. Sabe o que eu quero que vocês entendam com isso? É que o homem pode ter o poder que for, pode ter a glória que for, pode ter o título que for, pode ter o dinheiro que for, pode ter a graça, tudo que ele imaginar, que pensa que tem. Ele é só um homem. Nós temos um Deus. Ele não passa de um homem inerte, na cama, falido, desesperado, que não tem poder de fazer nada, ainda que ele pensa que tenha. Mas não tem. Quem tem poder é Deus. Terceiro comandante. Esse já subiu, eu vou imaginar aqui, eu acho que ele já subiu um monte de joelho. Já subiu se arrastando. Homem de Deus, socorro! Tenha misericórdia de nós. Escuta primeiro, não, calma, não manda fogo agora. Tem compaixão de nós, tem a nossa vida como preciosa aos teus olhos. Por favor, homem de Deus, por favor. Eu sei que já morreu 102, mas nós viemos aqui, nós não tem volta de sair. Nós viemos cumprir ordem aqui, nós não tem como fugir dessa realidade não. O rei mandou a gente vir, mas pelo amor de Deus, tem misericórdia da nossa alma. Olha esses pobres desses homens, pai de família aqui, não tem nada a ver com peixe. E o Senhor diz para Elias: pode ir com ele, não temas. E Elias então desceu. Você viu uma coisa? O valentão não teve força para levar, mas o humilde teve. Você viu por que o Senhor fala no Salmo 8 que o choro de uma criança, uma criança, um bebê de colo, tem poder de deter um valente? Você pode imaginar que um bebê de colo, que está chorando no colo da mãe, que não tem nenhuma estrutura, tem poder de vencer o grandalhão brutamonte com toda a força e armado até os dentes? É melhor confiar num bebê na mão de Deus do que num valente sozinho. Porque aquele homem foi humilde e ele conseguiu fazer o que os outros 2 capitães, com 50 homens cada um, não conseguiram. Trouxeram Elias à presença do rei. Mas o rei, se bem tivesse pensado, não ia fazer isso. Porque a sua sentença estava decretada. E Elias entrou com toda a autoridade. Por quê? Você mandou consultar a Baal, Zebub e Deus de Ecrom. Por quê? É por acaso porque não tem Deus em Israel? Por quê? Vamos fazer uma paráfrase aqui. Por que você foi cultuar e buscar a resposta da sua vida numa seita, numa coisa que não tem nada, num mentiroso, num falso profeta, num charlatão? Por quê? É porque, por acaso, Deus não fala na sua vida? Você não tem uma Bíblia na sua mão? Por quê? Por que buscar um Deus pagão, sendo que você tem um Deus eterno ao seu dispor? Pois por causa disso, o rei não morreu porque caiu da varanda, não. O rei não morreu porque estava enfermo lá à mercê de uma situação. O rei não morreu porque alguém aproveitou e atacou ele quando ele estava doente, não. O rei morreu porque resolveu consultar um Deus estranho, quando deveria ter consultado o nosso Deus. O rei morreu quando resolveu se apostatar, deixar de andar com o rei dos céus, com Deus dos deuses, para andar com um Deus falso. Parece que hoje em dia ninguém faz isso mais, né? Pelo menos a gente não queria que fizesse. Mas Elias foi lá e disse para ele: e por causa disso você vai morrer. E o pior de tudo, Acasias não tinha
filhos. Sabe o que Deus fez com isso? Acabou a sua dinastia, acabou a sua história, acabou tudo que ele pudesse imaginar, porque se ele ainda fosse relativamente jovem, ainda podia ter um filho que poderia ser rei, ou poderia designar, né, para continuar a sua descendência, mas ele não tinha filhos, e ele morreu antes de prosseguir com seu trabalho, com apenas 2 anos de reinado. A palavra profética se cumpriu como fora anunciada. A afirmação, claro, não tinha filhos, deu fim a tudo. O Senhor, a quem servimos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está no comando de tudo, meus irmãos. Ele derruba e levanta, Ele mata e dá vida. Sua palavra nunca cai por terra. Então eu quero dizer para vocês uma coisa. Para nós, servos de Deus, não importa o resultado. Porque se for para sofrer, nós vamos sofrer, mas vamos vencer. Porque o nosso Deus, de fato, é quem está no comando. Ele pode não estar no comando da nação, se o povo não quiser isso, mas está no comando da minha vida, da sua vida, no comando da igreja e de todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Deixa Ele comandar você, que é tudo melhor, é tudo mais seguro, é tudo mais maravilhoso. Vamos ficar em pé.